Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero falar sobre essas denominações que estão aí. Muitos acham que essas denominações, né, é a casa de Deus, né? E eu ouço muitas pessoas falar que assim, né? Deus tá em todas essas aí, essas denominações. Porque eu não tenho placa, né, no meu coração, porque Deus está em todas. E o ponto que eu quero falar com os irmãos é sobre Deus estar dentro desses templos, né? O que muitos, infelizmente, acreditam. Irmãos, olha, o bom seria mesmo que Deus estivesse, né, dentro dessas denominações. Porque a gente gostaria, eu mesma digo que, nossa, eu desejaria muito, eu desejo muito ainda que, né, se possível fosse sim, as coisas mudassem dentro dessas denominação e Deus realmente estivesse, né, lá, lá dentro, junto com a liderança, né. Eu queria, meus irmãos, como eu queria. Mas não, irmãos. Eu quero já logo dizer que Deus não tá. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Tá na Bíblia isso daí, né? Tá lá na Bíblia, tá muito claro lá para todo mundo ler. Aí só não aceita quem é duro mesmo de coração, porque tá lá na Bíblia que Deus não habita. E tem denominação assim que essas pequenas, né? Essas pequenas mesmo, denominação pequena, que ainda a gente sente, né, assim, algo bom lá dentro ainda a gente sente. Até mesmo a presença de Deus a gente sente. Mas não é por causa do templo, por causa da placa, não, irmãos. É por causa das pessoas, que é a igreja de Cristo, que estão ali dentro, né, que são igreja de Cristo verdadeiramente, né, que não estão em pecado. Aí por causa disso que Deus se faz presente. Mas é muito raro, é como procurar uma agulha no palheiro, né? Sabe, muito difícil da gente encontrar. Mas, assim, muitos anos atrás eu ia em uma denominação pequenininha lá e a gente ainda sentia algo diferente. Só que assim, meus irmãos, falando dessas que estão em destaque, né? Porque essas aí são as piores. É onde mais o povo acredita, né? O povo frequenta. Nessas grandes, nessas denominação de nome aí, né? Que todo mundo conhece. Meus irmãos, Deus não habita lá dentro. Deus não está lá dentro. Se é para Deus estar lá dentro, os líderes deveriam obedecer a Deus. Os líderes. Mas eles não obedecem, meus irmãos. E a verdade dura e muito triste, né? É que essas denominações, elas são negócios, irmãos. São negócios para esses líderes. Não é coisa séria como vocês pensam. Olha, diante de Deus, sabe, irmãos? Meu coração fica apertado porque a gente vê que o povo, na maioria, né, tem sinceridade com Deus. Querem, né, querem realmente agradar a Deus. E só que, irmãos, aí ficam confiando nesses homens que são líderes, né, que eram para cuidar deles. A Bíblia fala, irmãos, que a liderança é que tem que se doar, tem que cuidar das ovelhas, tem que sofrer até mesmo pelas ovelhas. A Bíblia fala isso.
E o que a gente olha, aí a gente vê aí nessas denominações, é o povo bancando os líderes. Meu Deus, irmãos, totalmente ao contrário do que está na Bíblia, sabe? É só nós ler a Bíblia que nós vamos ver, sabe, irmãos? Assim, vocês que estão me ouvindo, não ficam só na minha palavra. Eu sei que virou até clichê, né? Não ficam só nas minhas palavras, mas é a pura verdade, irmãos. Não fica só nas palavras da pessoa que vocês estão ouvindo. Vai lá na Bíblia, vai lá ler, lê a Bíblia, principalmente de Atos em diante, principalmente. Lê bastante, irmãos, que vocês vão ver o Espírito Santo de Deus, ele próprio vai abrir o entendimento de vocês. E aí vocês vão ver e vão conferir, e aí vocês vão ver que é isso mesmo, irmãos. Que o que Deus quer é o que os líderes cuidem das ovelhas, cuidem delas espiritualmente, materialmente. Mas nós não vê isso. O que nós é totalmente ao contrário. Nós é o pobrezinho do povo bancando os pastores. É isso que a gente vê. E quem está necessitado continua necessitado, quem está em falta de alimento espiritual continua, quem está enfermo continua enfermo. É desse jeito, irmãos. É lamentável. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que se a gente observar todas essas coisas, dá para dizer que Deus está lá dentro? Dá para dizer? Eu digo que não, irmãos. Se alguém ainda consegue pensar que Deus está lá dentro, olha, pede misericórdia para Deus, porque vocês estão cegos, irmãos. Pede misericórdia, porque vocês estão cegos. Se depois de observar tudo isso e ainda continuar achando que Deus está lá, então é porque vocês estão cegos. Aí pede misericórdia para Deus. Porque na verdade não é fácil, né, irmãos? Na verdade, não estou aqui para tirar pedra, né? Até porque eu mesma fui uma dessas que acreditava. Muito tempo, muitos anos atrás, eu acreditava também que servir a Deus era lá no templo, né? Porque é lá que Deus está. E, e era muito difícil, assim, né? Eu largar desse pensamento, dessa ideia fixa, né? Era muito difícil, irmãos. Só que não é impossível quando nós começamos a ler a Bíblia e ler a Bíblia, irmãos, com sinceridade, sabe? Ler a Bíblia com sinceridade, não por outro motivo aí, né? Que não seja o motivo de saber a verdade. Se realmente, irmãos, vocês querem não ser mais enganados, querem saber a verdade, aí então vocês começam a ler a Bíblia e pedindo para o Senhor abrir os olhos espirituais de vocês. E com paciência também, porque não é assim não, num piscar de olhos que as coisas, né, vai esclarecer na nossa mente. Não é, irmãos. Demora um pouco, sabe? Mas cada caso é um caso também, né? Deus sabe como trabalhar com cada um. Mas a gente tem que ter paciência, perseverança, né? Vamos e ler a Bíblia e, e aí sim, o Senhor vai abrir os olhos de vocês e vocês vão ver que Deus não habita nesses templos, irmãos. Tá bom? Nenhum templo desses aí, ó. Todos que estão aí. Ah, mas a minha faz isso, que tá lá na Bíblia. Mas isso daí não é nada, irmãos. Aí eu me lembro daquela parte que Jesus falou, né? Sobre coar um mosquito e engolir um camelo. É isso, irmãos, que essas denominação faz. Muitas delas enganam muitas pessoas porque faz uma parte que tá lá, que realmente está na Bíblia,
Mas só que a parte mais importante, que é o amor às almas verdadeiramente, aí não tem lá dentro. Então é isso que essa denominação faz, a liderança ensina para o povo coar um mosquito e engolir um camelo. Os líderes ensinam o povo a fazer isso. E olha, meus irmãos, é Deus, vai pesar a mão. E o mais duro juízo vai para cima da liderança, porque o povo são sinceros, né? Na maioria das vezes são sinceros com Deus e acham também, né, que os líderes são homens, né, de Deus, então tem que obedecer a eles. Então esses líderes vão pagar caro. Mas espero, irmãos, do fundo do meu coração, que os irmãos venham procurar saber da verdade, irmãos. Procurem saber da verdade. Não fiquem só nas palavras desses homens. Vão para a palavra, irmãos. Porque, irmãos, antes, lá no tempo antigo, né, na velha aliança, os irmãos que leram, né, já sabem, né, que havia um véu no templo, havia um véu. E lá não podia, né, o povo se relacionar diretamente com Deus. Não podia, era só os sumos sacerdotes. O povo dependia do sumo sacerdote para falar com Deus a favor deles. Mas, irmãos, olha que coisa linda, irmãos, que privilégio muito grande que nós temos e que muitos jogam fora, irmãos. Olha, aí quando o Senhor Jesus, ele morreu, né, naquela cruz, ele falou tudo está consumado, o véu que separava a nossa ligação, né, com Deus, foi rasgado, irmãos. E o que isso significa? Significa que nós, irmãos, nós mesmos podemos entrar no nosso quarto e diretamente falar com Deus. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, que nós mesmos podemos falar com Deus, aí não faz muito sentido. Não faz, né? Na verdade, para mim, não faz nenhum sentido eu ter algum um líder na minha vida, algum homem, como que fala? Ter algum homem assim, como o meu pastor, ter algum homem assim cuidando de mim, como muitos falam, né? Ah, eu tenho que ter um pastor para cuidar de mim. Sabe, irmãos, eu, particularmente, depois que eu entendo que o véu do templo foi rasgado e agora nós temos livre acesso a Deus diretamente, tá lá na Bíblia isso, só nós ler. Aí, irmãos, não faz nenhum sentido a gente ter esses, esses intermediários, né, irmãos? Sabe? É até um atrapalho, é um pecado, porque nós não estamos valorizando o privilégio tão grande que o Senhor nos deu de falar com Ele diretamente. Tá bom, meus irmãos? Então, guardem essa mensagem no coração de vocês, que é uma verdade. Essa é uma verdade, irmãos, que muitos não estão preparados, então talvez vão ouvir pelo ouvido, soltar pelo outro. Muitos são duros de coração e realmente não querem saber da verdade. Outros a primeiro momento, podem ficar meio confuso, né? Mas, meus irmãos, se alimentem da palavra de Deus. E assim é que o Espírito Santo vai confirmar no coração de vocês tudo isso que vocês acabaram de ouvir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.